Gênesis 32, versículo 22 em diante. Gênesis 32, versículo 22 em diante. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. E perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. E então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Te louvamos, Pai, nessa noite. Te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. E nós queremos, Senhor, nessa noite te pedir, ó Pai, que tu venha falar conosco aqui neste lugar de forma sobrenatural, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós somos muito limitados. Nós sabemos, Senhor, que existe em nós muitas vezes uma barreira para termos um relacionamento íntimo contigo, Senhor. Mas nessa noite, Pai, nós te pedimos que aqueles que tiveram aqui, Senhor, que se dispuseram a estar aqui nessa noite, para esses em especial, Senhor, eu te peço que tu venha desbloquear nas suas mentes e no mundo espiritual, Senhor, aquilo que tu pretendes para eles, Pai. Que nessa noite o teu Santo Espírito, Senhor, se manifeste nesse lugar e nas nossas vidas, Pai. Nos fazendo, Senhor, entender qual é o teu plano, o teu propósito para cada um de nós aqui, Senhor. Te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Acho que todos aqui conhecem essa passagem, né? Baixa um pouquinho o fundo, Marcos. Nós conhecemos a história de Jacó desde o início do seu nascimento, quando ele recebe esse nome de Jacó por causa daquilo que aconteceu dentro da barriga da sua mãe no dia do seu nascimento, né? Muitos interpretam o nome Jacó como enganador, mas na verdade o nome Jacó quer dizer aquele que agarra o calcanhar, porque foi dessa forma que Jacó
puxando o pé de Esaú, ele agarrou no calcanhar de Esaú na hora do nascimento. Eram gêmeos e Esaú começou a sair primeiro, né? Se você for ler o texto, você vai ver que Deus fala com Sara e diz para ela assim: existe uma briga, uma guerra dentro do teu ventre. Duas nações estão guerreando dentro do teu ventre. Eram os dois irmãos, Esaú e Jacó. E quando há um nascimento, Esaú começa a sair primeiro e Jacó agarra no seu calcanhar, querendo puxá-lo para trás, né? E quando você entende essa história, você vai ver por que eles colocaram o nome de Jacó nesse menino. Aquele que agarra o calcanhar. Mas a interpretação do homem é aquele assim, aquele que queria puxá-lo para trás. Por isso veio a interpretação de enganador, de mentiroso. Mas na verdade, quando a gente vai ver a história, né? E Esaú era o irmão dele. E a palavra nos mostra que Esaú era todo peludo, cheio de pelos, sendo que Jacó era sem nada. E aí, né, Esaú era movido pela caça, ele gostava de caçar. Jacó já gostava de ficar com a sua mãe na sua casa. Esaú estava caçando, ele volta, Jacó estava cozinhando um guisado de lentilha, e aquele cheiro agradável para Esaú. Esaú diz assim: me dá essa lentilha porque eu quase estou morrendo de fome. Esaú era movido por aquilo que ele via. Jacó era movido por aquele que ele via sobrenaturalmente. Ele nunca esqueceu desse momento no ventre, onde ele poderia ter saído primeiro e ter tido o direito à primogenitura. Jacó, nessa hora, ele começa a fazer jus ao nome que ele tinha. Ele olha para Esaú e diz assim: eu te dou. Ou melhor, eu te vendo. E você me dá a tua primogenitura. Por que a primogenitura é tão importante, irmãos? Porque o primeiro filho era o que recebia a bênção do pai. O pai, nos seus últimos dias de vida, ia lá e abençoava o primogênito da família. E ele dizia umas palavras, e aquelas palavras eram como se fosse quase uma sentença para aquela pessoa o resto da vida. Era realmente o que acontecia. Por isso aquela briga. E isso era tão importante que Jesus fala sobre isso. O propósito eterno de Deus, que é o Pai e o Pai de Jesus, era que nós fizéssemos parte de uma família, onde Jesus era o primeiro filho, com direito à primogenitura. Então Jesus era o primeiro filho e nós faríamos parte da família de Deus. Mas aquele que tem a bênção do Senhor é o primeiro filho. Essa briga então aconteceu e aí Jacó faz essa proposta para Esaú, e Esaú diz assim: o que me adianta eu ter a primogenitura, mas morrer de fome? Olha o olhar dele, irmãos. E ele foi e vendeu a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Sabe o que eu tenho visto hoje em dia? Que tem muita gente vendendo o direito à primogenitura, ou seja, o direito de receber a bênção do pai, por qualquer coisa. Elas trocam qualquer coisa. Talvez falem a mesma coisa que Esaú. O que me adianta ter a primogenitura, se eu hoje preciso disso? Vende então, Jacó se apropria da primogenitura, mas ele tinha um problema. Como que eu vou me apresentar diante do meu pai se o meu irmão é peludo e eu não sou? Na hora que ele me pegar, me encostar, ele vai ver que eu não sou Esaú. E aí de novo, aquele que agarra no calcanhar, começa a querer suplantar, ou seja, passar à frente da verdade. E ele vai se veste com peles de animais
E no dia que o pai está prestes a morrer, ele chega lá e começa a se fingir de Esaú. E o pai então dá a bênção. E a pergunta, preste atenção nisso que eu vou dizer. E a pergunta que o pai faz para aquele que estava ali, quem é que estava ali? Jacó. A pergunta que o pai faz é assim, olha só, mesmo depois de ter colocado a mão nele, visto que era peludo, olha a pergunta que Abraão faz para Jacó, se fingindo passar por Esaú. Quem é você? A mesma pergunta o Senhor faz para nós hoje aqui. Quem é você? Você é aquele que é o primogênito e não abre mão da sua primogenitura? Ou você é aquele que a qualquer preço tenta conseguir aquilo que ainda não é seu? Isso é terrível, porque mais na frente a gente vai ver que essa mesma pergunta vai voltar a ser perguntada para Jacó. Mas o tempo passa e Jacó recebe a bênção do pai, só que Esaú, quando ele chega da caça e sabe que Jacó tinha recebido a bênção que era dele, mesmo ele sabendo que tinha vendido a bênção para Jacó, Esaú fica possesso e diz para todo mundo: eu vou matar meu irmão. Ao ponto de Jacó ter que ir correndo, saído de casa, para viver no deserto, na casa do tio dele, chamado Labão. Lambão, né? O nome é Labão, só estou falando Lambão por causa das coisas que ele fez. Ele vai viver lá com o tio dele, e ele chega lá, ele se encanta com a filha do Labão. Labão tinha duas filhas, Lia e a outra era Raquel. Ele se encantou pela Raquel. Só que a Raquel era mais nova, a Lia era mais velha. Então, pela idade da mais velha, teria que ser ela a casar primeiro. Mas Jacó se encantou pela Raquel e queria ela. E ele foi pedir a mão de Raquel em casamento a Labão. Labão disse assim: tudo bem, você pode casar com Raquel, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para mim. De graça. Jacó aceitou, trabalhou. Diz a palavra que tudo que ele colocava a mão era abençoado. Tudo que Jacó colocava a mão prosperava. Quando chegou no fim dos 7 anos, no dia das núpcias, ele vai para o quarto, só que a irmã mais velha tinha feito uma armadilha para ele, e ao invés de estar Raquel no quarto, estava Lia. E ele não percebeu, porque já tinha bebido demais. Quando ele acorda de manhã, já tinha consumado o ato. Quem era que estava na cama com ele? Lia. Ué, cadê Raquel? Não sou Raquel, sou Lia. Agora você vai ter que me assumir. E aí ele foi lá com Labão, e Labão diz: você vai ter que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Vale a pena, irmãos, enganar? Vale a pena fingir ser uma coisa que você não é? Mais cedo ou mais tarde, a cobrança vai chegar. E a cobrança estava chegando pesada em cima de Jacó. Porque ele estava trabalhando de graça, e tudo aquilo que ele estava produzindo, tudo aquilo que ele estava gerando, não era dele. Era do tio. A mesma coisa é quando nós permitimos que Satanás se intrometa na nossa vida. Nós permitimos que ele entre na nossa vida. Você vai trabalhar de graça, sem perceber, e não vai ganhar nada em troca. Ele trabalhou, ficou mais 7 anos, casou com Raquel. Naquela época era permitido você ter várias mulheres, se você tivesse condições de manter. E aí ele então começa a conversar com Deus, e ele resolve ir embora. Quando ele vai embora, Deus nesse tempo todo cobrava ele. Cadê o acerto
Cadê o acerto? E você precisa entender, irmão, minha irmã, que todas as vezes que nós erramos, Deus vai cobrar de nós. Ele tem a misericórdia de dizer para nós, olha assim, lembra daquele dia que você fez aquele ato? Você precisa voltar lá naquele dia e acertar aquilo. Isso chama-se quebra de maldição, irmão. Onde não tem quebra de maldição na Bíblia? Só não vê quem não quer. Isso é um sozo. Onde que nós vamos fazer esse sozo? Nós vamos ver que isso acontece no sozo. Deus vai começar a te fazer lembrar de coisas que aconteceram na sua vida. Podem ser mínimas coisas, mas aquilo pode estar travando uma bênção que era para ter chegado para você há muitos anos e ainda não chegou, por causa daquela pequena coisa que ainda está travada. Jacó era para ter sido um homem muito mais abençoado do que ele foi. Olha quantos anos ele perdeu por causa de querer enganar alguém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Querer ser um primogênito é válido ou não? Está certo ou não? Está certo. Não está certo? Mas tu usar de meios escusos para conseguir a primogenitura é que não está certo. Desejar ser filho de Deus é válido, tem que ser. Nós precisamos desejar. É preciso desejar. Mas eu não posso ser filho de Deus de qualquer maneira. Eu não posso agir como o mundo age para conseguir as vantagens que eu acho que eu deveria. Puxa vida, Esaú é um cara que não merece essa primogenitura. Eu mereço a primogenitura. Olha o julgamento. Essa pessoa aí não merece ser salva. Por isso eu não vou pregar para ela. São várias coisas que você pode trazer para o reino de Deus, irmãos. Muitas vezes a gente deixa entrar Satanás na nossa vida, talvez sem perceber. Pessoas que chegam, convivem conosco, passam pela nossa vida e vão embora e não ouvem uma palavra de Deus para que elas possam salvar a sua alma. Porque muitas vezes a gente pensa, eu vou perder meu tempo pregando para essa pessoa. Essa pessoa não merece. Esaú merecia? Fala a verdade. Pelo olhar humano? Não merecia. Mas o problema é que Deus não olha e nem analisa e nem julga as pessoas como os homens julgam. Senão nós estaríamos ferrados. Desculpa a palavra. Nós estaríamos lascados. Se Deus analisasse a nossa vida conforme nós analisamos os outros, o que seria de nós? Jacó, ele começou a ouvir a voz do Espírito Santo justamente nesse período de 14 anos. Ele deve ter orado muitas vezes e perguntado, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tantos anos passando por isso? E sem necessidade de passar. Mas a palavra de Deus sempre mostrou que Deus estava com ele. Tem uma passagem onde ele ainda estava na casa de Labão, o rebanho de Jacó crescia mais do que o rebanho de Labão. Aí Labão pensou assim, não, é porque ele tem as ovelhinhas branquinhas, e eu só tenho as malhadas. Então vamos fazer o seguinte, Jacó, vamos trocar. Agora você fica com as malhadas, eu fico com as brancas. Aí inverteu a bênção. A bênção foi para as malhadas, e começaram a crescer mais as malhadas do que as brancas. Então, o Deus, ele sempre mostrou para Jacó, Jacó, apesar de você não ter feito o que eu te mandei fazer, apesar de que você ter insistido em continuar no erro, eu nunca desisti de você. Essa é que é a grande questão, irmãos. Apesar de nós sermos ruins, apesar de nós sermos difíceis, Deus nunca desistiu de nós. E hoje vocês são uns privilegiados de estar ouvindo isso, porque Deus está falando mais uma vez,
Quando eu só ouvi essa mensagem ontem, de madrugada. Vale ou Val de Jaboque. Vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso hoje. Então, assim, não despreze o tempo que Deus está fazendo você passar pelo deserto. Não despreze o tempo que você, às vezes, pensa assim, Senhor, eu estou perdendo tempo. Não está, não. Deus está usando esse tempo para te amadurecer. Eu fui batizado com 13 anos. Hoje eu estou com 50 anos. Que deserto longo, hein? Tinha vezes que eu pensava assim, Senhor, por que meu avô morreu? Meu avô se tornou meu pai. Meu pai é o meu pai verdadeiro, né? O de sangue, ele morreu quando eu tinha 1 ano e meio. E meu avô, então, daquele tempo em diante, ele se tornou meu pai. Mas quando chegou a uma certa idade da minha vida, o meu avô também morreu. E foi como se tivesse tudo desmoronando. O dinheiro acabou. Meu avô foi embora. Eu tive que largar as coisas que eu tinha aqui em Itaipava, eu tive que começar a trabalhar lá em São José. E era uma dificuldade danada. Ao ponto quando eu estou lá trabalhando em São José, eu não conseguia enxergar que aquilo lá, o trabalho que eu consegui lá em São José foi uma providência de Deus. Um cuidado de Deus comigo. Eu não conseguia enxergar, irmãos. Eu só fui enxergar que aquilo lá foi uma preparação de Deus para mim, muitos anos depois, ainda trabalhando lá. Mas nos primeiros anos, a primeira semana de trabalho, eu chegava para a Geise, eu ligava para a Geise todo dia. E dizia assim, eu vou largar tudo. Eu não aguento ficar nesse lugar aqui. Longe de todo mundo, não conhecia ninguém. Eu almoçava sozinho. Ninguém conversava comigo. Ninguém falava comigo. As pessoas só cumprimentavam, bom dia, boa tarde, acabou. Pronto, acabou. Ninguém dizia nada. Nem como era o serviço. Vai entender um negócio desse, cara. Me entregaram uma apostila, lê essa apostila aí, pronto, se vira. Eu me senti abandonado, sabe como é que é? E muitas vezes na caminhada, a gente vai se sentir abandonado por Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca nos abandona. Ele pode permitir que a gente passe por momentos difíceis, mas Ele nunca nos abandona. E Jacó, ele foi, se separou de Labão, levou as suas 2 mulheres, nós chegamos nesse ponto aqui, onde ele vai atravessar um val de Jaboque. Val de Jaboque era uma parte do mar, que ele tinha que atravessar para o outro lado do mar, onde em determinado momento, aquele val de Jaboque, ele descia a água, e ele ficava praticamente seco, só no calcanhar. Então dava para atravessar tranquilo. E ele, aqui nós lemos na palavra que ele foi, pegou sua família, todos os seus pertences, e atravessou o val de Jaboque. Jaboque, a palavra Jaboque, significa espalhar, murmurar. Então era como se fosse um vale da murmuração. Olha para onde Deus leva ele. Você pensa que ele não murmurava? Senhor. Só que ele não lembrava das coisas que ele tinha feito. E muitas vezes o pecado que a gente comete e não lembra mais dele. Mas o pecado está lá. O pecado tem nome, tem sobrenome. Enquanto você não se arrepender daquele pecado, ele continua lá. Por isso que muitas vezes a nossa vida não vai para frente, irmãos, porque a gente só murmura, Senhor, por quê? E aí Deus parece uma brincadeira com Jacó. Diz assim, mano, tu está reclamando? Então eu vou te levar para o lugar certo. Eu vou levar para o vale da murmuração. Só que aquele que tem o Espírito Santo de Deus falando com o seu Espírito, por mais que ele não tenha consciência naquele momento, presta atenção nisso. O Espírito dele
que se comunica com o Espírito Santo de Deus, recebe uma mensagem: é nesse vale que eu vou me encontrar contigo. É nesse momento. Porque é estranho você olhar o texto e ver que ele pega a família, pega todos os pertences, atravessa o vale e volta. Por que ele volta? Porque o Espírito Santo estava falando com ele: nós precisamos acertar as nossas contas. Todos nós vamos ter um momento onde a gente vai ter que passar pelo vale de Jaboque. Todos nós. E às vezes a travessia do vale vai demorar mais tempo para um, vai demorar menos tempo para outro, mas todos nós, em um determinado momento, nós vamos ter que passar pelo confronto com Deus. Todos nós. E vou falar uma coisa para você. Enquanto não houver uma sinceridade no nosso coração de querer enfrentar esse confronto não vai acontecer. Só que enquanto você não passar pelo confronto com Deus, você não consegue entrar para o outro lado. O que tem do outro lado? Prosperidade, bênção, alegria, conforto, amizade, irmandade. Está tudo do outro lado. Só que ele não era digno. Jacó não era digno. A família dele não tinha nada a ver com o que ele tinha feito. A família dele não tinha que pagar por aquilo que ele tinha feito. Por isso atravessou tudo. Mas ele tinha que acertar as contas com Deus. Nós, cada um de nós, particularmente, temos que acertar as nossas contas com Deus. Ele orava, ele pedia a Deus: Senhor, fala comigo. Eu lembro de um filme que eu vi, que falava sobre isso. E uma das orações de Jacó era essa: Senhor, fala comigo. Porque Deus, em determinado momento, parou de falar com ele. Nesse período que ele estava na casa de Labão, Deus não falava com ele. Deus agia, abençoando ele. Mas falar com ele como falava antes, não. E ele começou a perceber que tinha uma coisa errada, está faltando alguma coisa em mim. E essa coisa era a presença de Deus. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações, problemas na vida, que nós não conseguimos enxergar que o que mais falta em nós é a presença de Deus. O que é mais valioso, o que tem mais valor, é a presença do Espírito Santo. E enquanto nós não quisermos de verdade a presença do Espírito Santo, nós não vamos atravessar o vale de Jaboque. Mas se não atravessar o vale de Jaboque, não tem bênção, não tem vida nova, não tem nome novo, não tem identidade nova. Quando ele começou a falar comigo sobre isso na madrugada, eu falei: Senhor, então me leva para esse vale logo. Me faz atravessar esse vale logo, Senhor. O que falta em mim? Falta o desejo da tua presença, então eu quero. Eu quero, Senhor. Se for para ser tocado na coxa, se for para eu ser marcado pelo teu Santo Espírito, mas eu quero. Eu quero. Sabe o que vai mudar a sua vida com Deus? É você desejá-lo com todas as suas forças. Não vale a pena viver, não vale a pena viver sem a presença dEle. Eu posso ter gado, eu posso ter dinheiro, eu posso ter esposa, eu posso ter família, eu posso ter tudo. Mas nada se compara à presença do Deus Altíssimo em mim. Nada. Mas eu preciso enfrentar. Aquele que foge do val do Jaboque vive uma vida incompleta. Aquele que foge do confronto com Deus
ele vive uma vida pequena. Deus não quer que você viva, pelo amor de Deus, escute isso. Deus não quer que você viva uma vida pequena, baseada em vir ao culto, só isso. Não, Deus quer que você tenha desejo por Ele. Que você queira Ele a todo custo. Mediante a qualquer preço, Senhor, eu pago qualquer preço, Senhor, para ter a Tua presença em mim. Qualquer preço. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Eu vou pagar. É estar aqui todos os dias, eu vou estar aqui todos os dias. É dobrar o meu joelho todos os dias, eu vou dobrar o meu joelho todos os dias. É fazer um jejum todos os dias, eu vou fazer isso. Mas eu não quero mais viver uma vida medíocre, longe da Tua presença. Não quero mais. Hoje, quando eu ouvi isso, a sensação que eu tive é que Deus estava dizendo assim: até quando? Até quando você vai se contentar com pouco? Até quando você vai deixar as coisas dessa vida tomarem o meu lugar no teu coração? Até quando? Eu não sei se é a maturidade, eu não sei se foram as lutas, eu não sei o que é, mas eu sei que Deus usou todas essas coisas, irmãos, para me trazer nesse ponto aqui hoje, para falar com vocês sobre isso. Existem coisas que a gente precisa confrontar. Pelo menos 3 coisas. Eu preciso confrontar a mim mesmo. Eu preciso analisar com sinceridade, olhar para dentro de mim e ver onde eu errei. Apocalipse diz: lembra de onde você caiu e volta lá. Começa tudo de novo, mas começa com sinceridade. Eu preciso confrontar o meu próximo. Jacó precisava se encontrar com o seu irmão Esaú. Aqueles anos todos ele não teve a coragem de falar com o seu irmão, mas a palavra de Deus diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele precisava enfrentar. Só que daquele jeito, enquanto ele fosse aquele mesmo cara, ele não ia conseguir falar com Esaú, irmão. Enquanto nós continuarmos sendo esses religiosos, nós não vamos conseguir fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer: amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos não é dar cesta básica. Amar ao próximo como a nós mesmos é aquilo que eu queria para mim, eu dou para o meu irmão, para a minha irmã. Isso é amar o próximo. O que você quer para você? Você gostaria de receber só uma cesta básica? Se você estivesse precisando? Sabe qual é o grande problema nosso? Que a gente não recebe mais de Deus? Falta generosidade. Generosidade. E ele precisava passar por um outro confronto mais importante, que era o confronto com Deus. Toda a sua vida, ele foi enganado por aquilo que ele achava que ele era. Qual o significado de Jacó? Aquele que segura o calcanhar. Deus em algum momento disse que ele era enganador? Aquele que segura o calcanhar. Mas a mente dele, ou a sociedade ao seu redor, começou a colocar na sua mente, no seu espírito, que ele era um enganador. E ele acreditou naquilo. E quando ele acredita naquilo, ele se torna aquilo. A palavra de Deus diz assim: aquilo que você pensa, assim você será. Enquanto nós continuarmos pensando que nós não conseguiremos ter mais de Deus, nós não vamos ter. Enquanto a gente continuar pensando que isso é a minha vida, e que eu não vou passar desse nível,
realmente nós não vamos passar. Se eu não quiser mais de Deus, se eu não desejar mais de Deus e colocar isso em prática na minha vida, nada vai mudar em mim. Nada vai mudar. Você pode estar pensando assim, essa palavra não é para mim. Quem deveria ouvir essa palavra nem está aqui hoje. Não, irmão. Essa palavra é para nós. É primeiro para mim. Essa palavra, quando veio para mim, ela me confrontou. Ela me aprofundou. Ela entrou dentro de mim e disse assim, e agora? Como que vai ser? A palavra de Deus diz que ele, quando chega no Val de Jaboque, ele começa a orar. E aparece um homem. A palavra não fala anjo. A palavra diz que apareceu um homem. Nós temos um homem no céu. Nós temos Deus Pai, nós temos o Deus Espírito Santo, mas nós temos um homem sentado num dos tronos. E esse homem é Jesus. A palavra de Deus diz que um homem apareceu. E esse homem estava do lado dele quando ele estava orando. E diz a palavra que eles começaram a ter uma luta entre eles. Mas você imagina que apesar de ter a aparência de homem, Jesus naquele momento ali não era mais homem comum, tinha o corpo glorificado já. Ele não tinha nem nascido. Então Jesus, ele estava como Deus ainda, mas tomou a forma de homem. E ele então começa a lutar junto com Jacó. Eu queria que vocês vissem um vídeo. Marcos, tem como passar esse vídeo? Depois a gente continua a pregação. E os seus defeitos, os seus pecados, esconder quem realmente ele era por dentro. Mas vai chegar um momento onde todos nós vamos ter que mostrar quem nós somos. Não importa quanto tempo a gente vive de teatro. Não importa quanto tempo eu vivo com máscara. Vai chegar uma hora que eu vou ter que ser, sim, um livro aberto. Transparente. Deus foi misericordioso com Jacó, que permitiu que ele chegasse ao ponto de ser um livro aberto antes de chegar na eternidade. Deus levou ele para um lugar de julgamento. Mas Deus queria levá-lo para um lugar de julgamento, não era para julgá-lo, mas para fazer com que ele descobrisse quem realmente ele era. Vale de Jaboque, no primeiro momento pode ser um lugar de murmuração, mas ele vai ser transformado por Deus quando você realmente lutar por aquilo que você quer, de verdade. Realmente você quer Deus? Você quer descobrir o que Deus quer de você? Vai requerer de você algo, talvez nesse primeiro momento, na primeira análise que você fizer, algo impossível. Era impossível Jacó vencer Jesus. Mas, só que Jacó, quando iniciou aquela batalha com Jesus ali, ele estava com a visão para um duelo. E Jesus não estava pensando em duelo, Jesus estava pensando em aprimoramento. Eu quero te levar a um lugar onde você vai ver quem realmente você é. Quando você quer alguma coisa, você consegue.
Se você realmente quiser Jesus, vai ter que lutar por Ele. E na luta com Jesus, pode acontecer de você ser marcado. Talvez você não vai ter aquela marca da coxa, onde ele começou a ser manco. Mas alguma marca, algum tipo de marca, Jesus vai fazer em você. E vai doer. O quanto de dor você está disposto a receber ou a sentir por causa de Deus? Porque a gente está muito confortável. A gente não se desgasta pelo Senhor. A gente não trabalha pelo Senhor. A gente não faz o que deveria fazer. E quer receber a bênção de um príncipe, de uma princesa. Você vê que Jesus só falou em príncipe depois que ele mostrou, Jacó mostrou quem ele queria ser. Era como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: você vai continuar sendo o enganador? Ou você quer realmente se tornar um príncipe? Ou uma princesa? Dependendo daquilo que você quiser, aquilo que você pensa ser, é aquilo que você será. Se eu sou um príncipe, eu tenho que agir como tal. Se você é uma princesa, você tem que agir como tal. Tem coisas que um príncipe não faz de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem coisas que uma princesa não faz de jeito nenhum. Mas não é porque ele não quer, não. Porque se pudesse, ele faria. É porque ele entendeu quem ele era, quem ele é. Ele entendeu o lugar que um príncipe tem que estar. Ele entendeu o lugar que uma princesa tem que estar. É avançar no mundo sobrenatural. Paulo dizia assim, não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, ou seja, então ele vivia uma outra vida. Ele avançou. Eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Não é qualquer vida. A gente está se contentando com qualquer coisa nessa vida. Eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de coisas sobrenaturais. Quando Jacó é tocado, é marcado por Jesus, é como se desbloqueasse. Pá! Jesus enxergou em Jacó a vontade dele ser uma nova pessoa. Jesus quer enxergar em nós a mesma coisa. Mas ele não tem visto nada. Ele não tem enxergado nada. Nem mesmo o desejo de lutar para ser um príncipe ou uma princesa. Essa é a verdade. Por isso ele está nos levando para o Val de Jaboque, para ver se eu entendo, de uma vez por todas, que murmurar não vai adiantar nada. O que vai adiantar é lutar até o fim. Não desistir da sua bênção por nada nesse mundo. Não trocar mais a sua bênção por um prato de lentilha. Na verdade, quem trocou a bênção por um prato de lentilha foi Jacó, não foi Esaú. Esaú trocou no mundo físico, mas Jacó trocou no mundo espiritual. Muitas vezes a gente pensa que está levando vantagem, eu estou levando tanta vantagem. E aí você vai ver no final, que vantagem. Que vantagem. Ficar longe daquele que eu amo. Que vantagem é essa? Que vantagem é essa? Deus muitas vezes nos vai levar no Vale de Jaboque para nos mostrar realmente qual é o nosso amor. Quem é o nosso amor?
eu tenho esposa, eu tenho filhas, amo. Mas o meu verdadeiro amor chama-se Jesus Cristo. E a gente é provado por isso. Deus quer uma igreja nesse lugar, uma igreja que saiba quem é o seu verdadeiro amor. Que você não vai refugar na hora que Ele pedir uma demonstração desse amor. Jesus vai te tocar na tua junta. E Ele vai te perguntar: qual é o teu nome? É como se Ele estivesse dizendo assim: quem é você? Será que Deus não sabe quem você é? Será que quando Ele olha para você, Ele não sabe quem você é? Mas Ele precisa que você admita: eu sou Jacó. Eu sou um enganador. Eu sou aquele que passa para trás. Eu sou aquele que até hoje nunca enfrentei os meus pecados de verdade. Mas eu estou aqui querendo agora chegar nesse ponto, Senhor, de ver realmente quem eu sou. Eu quero enxergar o monstro que eu sou. É esse ponto que Deus quer que você chegue, irmão. Vê se você entende, minha irmã. Quando ele admite: Senhor, eu sou Jacó, eu sou o enganador. Aí o Espírito Santo, ele vai trazer uma revelação para ele, que vai mudar toda a sua vida, toda a história da sua vida. Jesus olha para ele e diz assim: você não é Jacó, você é Israel, você é príncipe de Deus. De hoje em diante você não precisa mais se comportar como enganador. Porque hoje eu estou te dizendo qual é a tua real origem. Quem você é. Você é príncipe de Deus. Você é princesa de Deus. Veja, quando ele admite quem ele é, Deus mostra uma nova identidade para ele. Não é nova não, porque aquilo foi programado por Deus desde quando Jacó nasceu, mas Jacó perverteu tudo aquilo que Deus queria para ele. Deus dá a oportunidade de Jacó retornar lá na origem, lá no dia do seu nascimento. E quando eu admito quem eu sou, não importa quantos anos passaram, não importa quanto tempo passou, a sua idade cronológica não conta nada para Deus, nada. Deus pode fazer novas todas as coisas. Todas as coisas. Voltar lá no início, quando não havia pecado, lá no início, quando você não sabia que você ia se tornar um enganador, lá no início, quando ainda você era Israel, quando você ainda era príncipe. Quando ele tem esse impacto, ele recebe a voz do Espírito Santo de Deus dizendo assim: você não é isso que você acha que é. Você é aquilo que eu acho que você é, porque quem te criou fui eu. Não foi o que te deram o nome de Jacó, mas eu te chamava e eu te chamei desde o princípio de Israel. Israel, príncipe de Deus. Ele teve o nome mudado para ele ter uma nova vida. Sabe o que Deus está querendo fazer conosco, irmãos? Nos dá a oportunidade de uma nova vida.
transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus para quebrar uma maldição dessa. Só o Espírito Santo pode quebrar a maldição que possa ter vindo dos teus pais. Só o Espírito Santo pode te lembrar de quem você era desde o princípio. Não se conforme com aquilo que foi te dado pelos homens, mas se lembre daquilo que foi eterno, que é eterno, que foi dado pelo seu Pai verdadeiro. Existe uma promessa sobre você. Se lembre dela. Lembra dela. Espera no Senhor e confia nele, porque Ele vai fazer você lembrar, em nome de Jesus. Quando Jesus pergunta para ele: Jacó, qual é o teu nome? Qual é o seu nome? Ele não fala Jacó, ele pergunta: qual é o seu nome? Na mesma hora, Jacó se lembra do pai. O que é isso? É o Espírito Santo te lembrando do seu pecado. O confronto com Jesus vai nos fazer lembrar dos nossos pecados. É ruim? É ruim. É difícil? É difícil. Mas é necessário lembrar quem eu sou de verdade, quem eu fui de verdade, para que eu possa descobrir de novo qual é a minha verdadeira origem. Naquele lugar que era um lugar de murmuração, ele recebeu um novo nome, uma nova identidade, um novo destino. Jesus mudou tudo na vida dele. Quando ele voltar para sua família, ele vai ser uma pessoa totalmente transformada, porque naquele lugar ele vai ter um encontro consigo mesmo. Ele vai saber de verdade qual é a sua origem. Ele vai ter um encontro com o seu irmão, pedir perdão para ele, e vai ter um encontro verdadeiro com o Senhor, com seu pai. Você tem um pai, sabia? E o seu pai é Jesus Cristo, é Deus. Ele é o seu pai. Mas tem coisas que vão mudar na sua vida só a partir do momento quando você admite quem você era, deixa Jesus transformar a sua identidade, a sua personalidade, o seu caráter. E quando isso acontece, Jacó olha para aquele lugar e diz assim: esse lugar não vai se chamar mais Jaboque, vai se chamar Peniel, o lugar do encontro com Deus, o lugar onde eu vi Deus. Quem deu o nome? Quem trocou o nome do lugar? Quem trocou o nome do lugar? Jacó, que agora se chamava Israel. Ele troca o nome de Jaboque para Peniel. Eu ouvi essa frase hoje de um pastor chamado Joel. E quando ele falou assim, eu tenho que trazer isso para a igreja. Deus muda a nossa identidade. Mas nós, depois de ter sido transformados pelo Espírito Santo de Deus, mudamos o ambiente, o lugar. Você só vai mudar o ambiente onde você está quando você primeiro for transformado pelo Espírito Santo. Não dá para mudar ambiente sem antes ser transformado pelo Espírito Santo. Não dá para mover no lugar onde você está sem antes você ter um encontro no Val de Jaboque. Não dá para fazer nada na sua vida sem antes encontrar com Jesus. Essa noite, mais uma vez,
o Senhor está nos dando a oportunidade de entregarmos para Ele de novo a nossa vida. Senhor, eu não sei como eu tenho que lutar contigo, mas eu sei que eu preciso. Eu não quero mais ser como eu sou. Eu não quero mais andar do jeito que eu ando. Eu não quero ter mais uma vida religiosa como eu tenho. Eu quero ter um encontro contigo. Que Deus ele possa ter misericórdia de nós como Ele teve com Israel. Que Ele nos dê uma nova identidade, que Ele nos dê um novo destino, uma nova missão, para que a gente venha mudar os ambientes que estão ao nosso redor. Que a transformação do Senhor seja verdadeira e genuína na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E não há como nos mantermos, Senhor, de pé diante daquilo que tem falado conosco, Senhor. Tu tem dobrado o nosso ser por dentro, Senhor. Tu tem dobrado a nossa vontade, Pai. Tu tem nos feito, Senhor, padecer, Senhor, para encontrarmos alegria. E diante desse confronto, Senhor, nós olhamos para dentro de nós, Senhor, e vemos que existe algo que precisa ser transformado. Que nós não conseguimos mais viver, Senhor, a Tua presença, Senhor, como nós nos encontrávamos lá no jardim, Senhor. Nós precisamos, Senhor, voltar à velha origem, Senhor. O primeiro amor. Nós precisamos voltar, Senhor, lá naquele dia que com a ingenuidade de uma criança, Senhor, nos relacionávamos contigo, Pai. Espírito Santo, vem sobre nós. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai. Não passa, Senhor, de nós a Tua presença, não, Senhor. Mas cria, Senhor, dentro de nós um coração puro e um espírito inabalável. Não deixa, Senhor, que por causa das nossas atitudes, Senhor, inconsequentes, nós percamos, Senhor, o contato contigo, Senhor. Ó Espírito Santo, traz aquela ingenuidade, Senhor, de uma criança que procura o braço e o afago do seu pai. Espírito Santo, eu sei que nessa hora Tu está falando com cada um. E eu te peço, Espírito Santo, que Tu vá como aquela espada de 2 gumes, penetrando, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, Senhor, das juntas e medulas. Senhor, vá naquele lugar onde a gente não gostaria que Tu fosse, Senhor. Senhor, eu não sei o que está impedindo da Tua espada chegar lá, Senhor. Mas provavelmente foi algo que nós mesmo, Senhor, fizemos.
Mas se, independente disso, Senhor, se foi algo que nós fizemos, ou se foi algo programado por Satanás, Tu tens todo o poder. E nós te damos autorização, Espírito Santo, para arrebentar com as cadeias que Satanás colocou dentro de nós. Vai desfazendo, Senhor, por misericórdia, todas as amarras que Satanás e seus demônios colocaram em nós até o dia de hoje. Nós te pedimos perdão, Espírito Santo, pelas nossas omissões. Nós pedimos perdão, Espírito Santo, pelas nossas atitudes inconstantes, Senhor. Nós te pedimos perdão, Espírito Santo, pela falta de amor a Ti. Nós te pedimos perdão, Senhor, por não te dar o valor que Tu mereces, Pai. Nós te pedimos perdão pelas palavras, Senhor, que te ofenderam, Senhor. Nós te pedimos perdão, Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que Tu tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja, Pai. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. Olha para nós, Pai. E vê se ainda existe dentro de nós um caminho mau, Senhor. E arranca isso de nós de uma vez, Pai. Nós sentimos falta da Tua presença, Senhor. Nos mostra, Senhor, como lutar contigo. Nos faz ter um encontro, Senhor, contigo no Val de Jaboque, Senhor. Nos leva para lá. Nos perdoa pelas nossas murmurações. Nos perdoa, Senhor, por sermos mimados, Deus. Nos perdoa. Mas nos dá mais uma oportunidade, Senhor. Nos dá mais uma chance, Senhor, porque nós sentimos a Tua falta. Nós sentimos a Tua falta, Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, olha para cada membro da Tua igreja, Pai. E vê aonde, Senhor, Satanás se instaurou, Pai. E limpa esse lugar, Senhor. Limpa a nossa mente, Senhor. Limpa o nosso coração. Limpa a nossa alma, Senhor. O Espírito Santo nos dá mais uma chance, por favor. Nós precisamos descobrir qual é a nossa verdadeira identidade, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus amado, saber como se comporta um filho, um príncipe do Deus Todo-Poderoso, Senhor. Espírito Santo, nessa noite, Pai, nós estamos aqui aos Teus pés, clamando ao único que pode nos ajudar.
Tu nos dê a oportunidade, Senhor, de sermos os príncipes e as princesas, Senhor, que Tu tanto deseja que nós sejamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos deu a oportunidade, Pai, de ouvirmos a palavra que precisávamos ouvir. Que ainda Tu nos ama, mas que Tu quer tratar conosco, Senhor. Que essa noite, Pai, seja o início da nossa luta contigo, Senhor. Que essa noite, Senhor, nós não venhamos a desistir de ter a Tua presença em nós, Senhor. Toca, Senhor, em cada membro da Tua igreja nesse lugar, Senhor. Traz aqueles, Senhor, que precisam também descobrir essa verdade, Senhor. Que Tu esteja, Senhor, preparando, Pai, todas as vidas que irão participar do seminário, Senhor. Que elas tenham a oportunidade, Senhor, de Te encontrar nesse lugar, Senhor. Ó Espírito Santo, Senhor, quebra todas as armadilhas e todas as investidas satânicas, Senhor. Tudo aquilo que tem tentado impedir que essas vidas cheguem até o seminário. Nós Te pedimos, Espírito Santo, levanta, Senhor, os Teus anjos de grandeza maior, para que eles estejam entrando em guerra agora, Senhor. Destruindo as forças do maligno, trazendo o ânimo e as forças necessárias, Senhor, para que possamos estar aqui naquele dia, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu tem marcado um encontro conosco, Senhor. É nesse dia, Senhor. Então, Senhor, nos permite chegar até lá. Coloca, Senhor, no desejo, no coração de cada pessoa que deu o Seu nome, de continuar tendo a vontade e o desejo de estar naquele dia, Senhor. Que essa disposição de estar ali no seminário, Pai, seja recompensada no final, Pai. Te louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Não existe lugar melhor para se estar, Senhor, do que na Tua presença, Pai. O que eu te peço nessa noite, Pai, que Tu nos dê o derramar do Teu amor sobre cada um de nós. Que nós venhamos a sentir, Senhor, esse amor sendo derramado sobre nós agora, Pai. Te agradecemos, Pai. Te adoramos nessa noite. E oramos em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.